Olá, irmãos e irmãs, paz sobre a vida de vocês. Espero que todos estejam bem, que todos estejam com saúde, se cuidando. E espero que essa noite seja uma noite muito especial para todos nós. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Fórum de Reflexão, esse espaço que reúne pessoas e ideias em torno da pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. Se não me falha a memória, essa é a nossa 14ª edição do Fórum de Reflexão. Uma agenda que já tem um lugar cativo no meu coração e no coração da nossa igreja. E hoje a gente vai conversar sobre um tema muito especial que aquece muito o meu coração. Hoje a gente vai conversar sobre uma igreja a serviço da cidade. Você está percebendo? Eu estou aqui na minha casa, não estou na igreja. Pedi que amigos das suas casas fizessem o mesmo, gravassem vídeos, um trazendo uma reflexão, outros cantando. E nesse período de distanciamento, a gente se reúne da forma como a gente pode se reunir, dando graças a Deus pela bênção da tecnologia e na certeza de que mesmo à distância, mesmo privados momentaneamente do abraço e do contato físico, nós continuamos a nos abençoar mutuamente. Eu tenho certeza que essa edição vai abençoar muito a sua vida. Antes de eu apresentar os meus amigos que cantarão e o meu amigo que trará a reflexão, eu queria chamar você para uma palavra de oração. Queria convidar você a fechar os seus olhos, abrir o seu coração, colocar a sua vida diante de Deus e pedir que Ele nos abençoe nessa noite, que esse tempo seja precioso, que a gente cresça, que a gente aprenda, que a gente seja instigado na reflexão, para que o nosso serviço a Cristo seja ainda mais produtivo, ainda mais frutífero, ainda mais comprometido com a causa do Evangelho. Vamos orar, colocar nossa vida diante do Eterno. Tu és, Pai, o nosso Senhor, nosso coração está diante de Ti. Eu me alegro por poder me reunir mais uma vez, ainda que à distância, com cada irmão e cada irmã. A bênção de nós podermos usar a tecnologia a nosso serviço nesse momento. Que esse tempo seja precioso, que esse espaço seja rico, rico da Tua graça, rico do conhecimento do Senhor. Que o nosso coração seja encorajado, seja motivado, seja revestido da Tua paz, do Teu amor, da Tua presença. Que o Teu Espírito Santo haja dentro de nós, enquanto nós cantamos, enquanto nós ouvimos a palavra. Que a gente tenha um tempo muito precioso para que a gente reflita sobre a nossa missão e para que a gente Te sirva de maneira ainda mais excelente. É isso que eu peço, colocando a minha vida e a vida de cada irmão, de cada irmã diante de Ti, no nome de Jesus, a quem nós servimos de coração e por quem nós fomos salvos. Amém. Muito bem, eu queria começar, como a gente sempre faz, com um tempo de música. Eu queria começar apresentando, porventura, aqueles que não conheçam, amigos queridos que são de casa, gente do coração que sempre que canta nos encanta com a sua voz, com o seu talento e com a sua disposição de servir a igreja. Nessa noite, nesse fórum, a música fica por conta dos meus queridos amigos Eric e Shirley e Ronaldo. E eu espero que você seja profundamente abençoado nesse momento de louvor. Daqui a pouco eu volto a falar com você. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei. Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei. Ele é o Rei. Vim para adorar-te, vim para prostrar.
para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Só em Cristo posso confiar, é minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abala. Que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, Consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Em Cristo o homem se tornou frágil bebê, mas pleno Deus, e com amor, justiça e paz, a salvação a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu, por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu vivo. Seu corpo inerte ali ficou, luz que das trevas se apagou, glorioso dia então surgiu, vivo ele está, ressuscitou, vitória eterna conquistou, do meu pecado livre estou, de Deus eu sou e ele é meu, comprou-me com o sangue de Jesus. Não há mais culpa ou medo em mim. Esse é o poder de Cristo por toda a minha vida aqui. Ele será meu guia, enfim. Nenhum poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até
pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Muito obrigado, Eric, Shirley, Ronaldo, obrigado pelo talento de vocês, obrigado por sempre estarem dispostos a nos servir como igreja, com o dom que Deus deu a vocês. Que Deus abençoe profundamente a vida de cada um. Alegria ter vocês na nossa comunidade e alegria contar com vocês nessa edição do nosso fórum. Muito bem, amigos e amigas, vamos seguir com a nossa programação e vamos passar para o nosso tempo de reflexão. Eu disse no início do nosso evento, hoje a gente conversa sobre um tema que aquece o meu coração. Uma igreja a serviço da cidade. Eu tenho apresentado sempre a Deus nas minhas orações esse tema e perguntado a Ele, Senhor, como a gente pode te servir servindo a cidade na qual nós estamos. Acho que um grande desafio de uma igreja é discernir o espírito da sua cidade, as demandas, os desafios, os elementos da cultura que precisam ser reforçados, os que precisam ser confrontados. Uma igreja que se propõe a pensar a sua pauta não apenas para si ou para o bairro onde está, mas para a grande comunidade que a cerca. Você sabe disso, as igrejas elas são conhecidas na maior parte das vezes pela sociedade que não compõe as igrejas como comunidades muito caricatas, que às vezes causam mais desserviço do que promovem serviço àqueles que estão no seu entorno. E eu tenho me empenhado intencionalmente para que a gente tenha essa imagem minimizada e para que a igreja seja conhecida não pelo desserviço, não pelas caricaturas, mas pelo seu espírito de diaconia, pela sua capacidade de abençoar as cidades onde elas estão inseridas. Eu penso muito nisso para a nossa comunidade e eu queria que a gente conversasse sobre isso hoje. Eu tenho falado desde o início, desde o primeiro fórum que aconteceu, que um pré-requisito para a participação nos fóruns, que eu guardo no meu coração e que eu penso sempre que eu estou tentando discernir quem eu vou chamar para as edições seguintes, eu quero trazer alguém que seja um amigo. Eu quero que a minha comunidade ouça os meus amigos. Eu quero que aqueles que me abençoam nas relações abençoem também os meus irmãos e irmãs que caminham comigo em igreja. E nessa edição não será diferente. Na verdade, eu tenho a alegria de chamar um amigo irmão, um irmão que caminha comigo, com quem eu oro, com quem eu compartilho os meus dilemas. Guilherme Franco, pastor da igreja A Ponte, na cidade do Recife. O Gui é um amigo muito especial. Amo a vida dele, a sua casa, a sua família. Amo ir a Recife, participar de qualquer coisa da sua igreja. Além do meu carinho especial pelo Guilherme enquanto amigo, eu tenho um respeito e uma admiração profundas pela igreja que o Guilherme plantou. A Ponte é uma igreja que está plantada na cidade do Recife e que guarda uma relação muito saudável com a cidade. Eu tento pensar sempre nos convidados a partir da competência que eles têm para falar sobre um tema, obviamente. Eu penso que o Guilherme tem uma competência profunda para falar sobre essa relação da igreja como uma comunidade que serve a cidade, porque hoje a Ponte é uma referência no serviço da cidade de Recife. O Guilherme já esteve com a gente aqui na nossa igreja, se não me falha a memória, há uns 2 anos, no mês de aniversário da nossa igreja, nos abençoou profundamente e eu não tenho dúvidas de que ele nos abençoará também de forma profunda, nos fazendo refletir sobre um tema tão importante. Então eu queria convidar meu amigo Gui, você está em casa, a palavra é sua e eu espero que você nos abençoe, nos desafie, nos confronte, nos instigue e que você seja usado por Deus para plantar dentro de nós essa semente do desafio de servirmos de maneira ainda mais intensa a cidade na qual estamos. Deus abençoe, você está em casa, meu amigo, muito obrigado. Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Queria dizer que essa igreja é uma igreja que nos abençoa bastante, nos inspira, não só essa comunidade, mas também como
pastor Daniel Guanazzi, assim, vocês são muito especiais para a nossa vivência aqui, mesmo a gente estando em Recife, vocês no Rio. Nós somos bastante abençoados pela trajetória, pelo que Deus tem feito através da vida de vocês. E estou muito honrado de poder estar aqui com os irmãos, compartilhar algo do meu coração, apesar que eu acho que os irmãos que passaram aqui nesse fórum são bem mais preparados do que eu, mas eu espero poder contribuir com essa temática, falar um pouco sobre a igreja, a serviço da cidade. E, de fato, a gente tem vivido tempos difíceis, né, sem precedentes nessa pandemia, mas a gente quer que a Igreja de Jesus está forte e nós podemos tirar lições proveitosas para esse tempo diferente, se a gente pode dizer assim. E eu gostaria na minha fala de talvez separar em 3 momentos, onde eu quero trazer um pouco mais, algo um pouco teórico, depois um contexto mais reflexivo e depois algo bem prático. E para começar com essa parte talvez um pouco mais teórica, eu acho muito importante, ao falar sobre essa igreja, que é uma resposta para esse mundo que sofre, uma igreja que serve a cidade, eu acho que vale a gente lembrar sobre o termo igreja. Eu sei que vocês são conhecedores aí, mas o termo eclesia, essa reunião para fora, ele é mencionado 114 vezes no Novo Testamento, das quais apenas 5 vezes ele tem um contexto não religioso. A eclesia era o ajuntamento onde os gregos eles faziam a sua discussão política, ou seja, eles discutiam sobre a polis, eles sentavam para fazer essa assembleia, para discutir questões políticas, culturais. A Grécia é como esse lugar onde o pensamento, né, emergia, onde as discussões aconteciam. E esse termo Jesus pega emprestado e, em certo sentido, ele diz, olha, os gregos têm o seu lugar de discussão. Ele fala sobre essa pedra eu edificaria a minha igreja. E esse é o momento onde Jesus usa o termo eclesia, como se Jesus falasse, olha, aqui nós vamos ser um movimento. E quando eu falo sobre movimento, eu creio que é um movimento de fato profético. É um movimento de comunhão, é um movimento de adoração, mas é um movimento que precisa gerar algo. E quando eu falo gerar algo, eu não estou falando mal das nossas reuniões, eu acho que inclusive nós temos sentido bastante falta porque nós gostamos de estar juntos, mas toda vez que o termo era mencionado na Bíblia, ele tem como uma prerrogativa essa compreensão que esse ajuntamento deve gerar algo. Jesus então pega o termo emprestado para dizer os gregos têm as suas discussões e nós temos também esse movimento onde nós vamos discutir e entender o porquê que a igreja existe, para que ela existe. Eu gosto muito de uma forma sucinta que um homem que me abençoou muito, ele não está mais conosco, assim, ele já faleceu, mas o Dom Robson Cavalcante, ele tem uma frase muito conhecida que ele diz assim, a missão da igreja é manifestar aqui e agora a maior densidade do reino de Deus, que se consumará ali e além. Eu acho que o Dom Robson ele consegue traduzir de maneira tão profunda o que de fato faz parte da nossa missão. E quando a gente fala sobre essa igreja ser essa resposta para a cidade, ou na verdade uma igreja a serviço para a cidade, eu não queria que você me julgasse, porque eu tenho que falar um pouco sobre essa perspectiva, mas é engraçado que quando a gente vai começar a levantar questões políticas, sociológicas, nós temos a tendência a achar que a gente precisa ser de esquerda ou talvez um direita. A minha intenção aqui não é falar sobre política, mas para mim é falar sobre a essência da igreja na perspectiva que nós temos uma responsabilidade. Nós precisamos manifestar aqui e agora algo que será, ou seja, que será talvez colhido daqui a alguns anos. E por que eu falo aqui agora? Eu acho muito importante a gente mencionar isso nesse contexto. Porque eu acho que nessa pandemia, alguns irmãos ou instituições, eles estão embotados em percepção ou atrasados em sentimento. Em que perspectiva? Eu acho que muita gente está esperando a pandemia passar para tomar uma decisão, para mudar a vida. Meu irmão, minha irmã, o mundo já mudou. E nós precisamos entender que o tempo é agora. Se você como empresário, você como pastor, se você está esperando a poeira baixar para você começar a mudar, a minha impressão é que você já está atrasado. A hora de manifestar o reino de Deus é aqui e agora. Ninguém, nenhuma empresa, nenhuma instituição, inclusive a igreja, pode ficar esperando
essa poeira baixar para tomar uma decisão. Não, nós precisamos sempre ser uma resposta profética para o agora. E nesse contexto, eu queria compartilhar algo do meu coração, porque tem uma passagem no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, bastante conhecida, que diz que Jesus tinha acabado de chegar em Cafarnaum, e quando ele chega em Cafarnaum, 4 homens decidem levar um paralítico para ter esse encontro com Jesus. É uma passagem bastante conhecida, e diz que quando aqueles homens se aproximam da casa, alguns teólogos dizem que provavelmente aquela casa era de Pedro, eles foram impedidos de entrar porque a casa estava lotada. Eles então têm uma ideia interessante. Hoje a gente acha genial, mas eu acho que para aquele momento a gente acharia que é uma loucura. Eles vão então fazer aquele encontro acontecer, tirando parte do telhado daquela casa e descendo aquele paralítico por cordas para que Jesus se encontrasse com aquele homem. Não só isso, aquela história conta que alguns mestres da lei estavam lá atrás e raciocinavam em seu íntimo: quem é esse que pode curar? Porque Jesus, quando ele se encontra com aquele homem, ele diz, vendo a fé que eles tinham, disse àquele paralítico: seus pecados estão perdoados. E aquele homem então é curado, e aqueles homens começam a remoer: quem é esse homem? Só Deus pode perdoar. E é o começo da história de Jesus, narrada no capítulo 2 de Marcos. E essa história, para mim, ela é muito interessante, porque eu gosto muito da forma bela, linda que C.S. Lewis ele consegue traduzir as coisas da vida. O C.S. Lewis ele tem uma frase que ele fala sobre amizade, que ele diz o seguinte: a amizade começa no momento em que um olha para o outro e fala assim: você está pensando o que eu estou pensando? Ou talvez era como se fosse assim: você está pensando o que eu estou pensando porque eu achava que era o único que tinha esse sentimento. E ele fala que a partir dali, quando a gente consegue se conectar, porque a gente encontra pessoas que talvez tenham a mesma visão do ambiente ou do mundo parecida com a nossa. E quando a amizade nasce, ali nasce um sentimento onde nós podemos fazer tudo de maneira comunitária. E quando nós estamos falando sobre a perspectiva de uma igreja que serve a cidade, eu não creio que esse trabalho é um trabalho que a gente faz sozinho. Trazendo para o contexto da passagem do capítulo 2 de Marcos, eu acho, tá bom? Porque diz a palavra de Deus no capítulo 2, versículo 1, que a história que Jesus estava na cidade chega quando eles estavam em Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade que Jesus passou a maior parte do seu ministério. E Cafarnaum, o nome Cafarnaum significa literalmente a vira de confronto. Cafarnaum era o lugar onde o comércio acontecia, onde as trocas aconteciam, onde ebulia ali a questão financeira, onde era uma bagunça, era como se fosse um centro cultural, um centro ali onde tudo acontecia, aquela bagunça. Imagina, então, nesse ambiente, o assunto começou a rodar: Jesus está na cidade. Jesus já era conhecido. E naquele momento, eu imagino se eu estivesse ali, a primeira coisa como cristão é assim: hoje eu vou me encontrar com Jesus e o meu milagre vai acontecer. Até porque a história então conta que aquela casa estava lotada de gente. Só que me chama a atenção, a gente não sabe quem são aqueles irmãos que levaram aquele paralítico para se encontrar com Jesus, mas é interessante pensar que aqueles homens talvez olharam para o outro e assim pensaram: vocês estão pensando o que eu estou pensando? E eu acho legal isso, porque os maiores sonhos, eles podem começar no coração de uma pessoa, mas eles são espalhados quando outras pessoas compram esse sonho. Mas aqueles homens decidirem não irem para aquela casa e fazer um outro encontro acontecer, isso me chama atenção. Porque, certa feita, um pastor muito querido meu, chamado Paulo Júnior, ele me fez uma pergunta. Mas imagina se você soubesse que Jesus está numa salinha ali do lado, e aí o anjo ia vir aqui, te entregar uma folha de papel, uma caneta, e falasse assim: você tem 1 hora para ver o que você vai falar para Deus, o Espírito Santo, a Trindade, está lá pronta lá. A pergunta que ele fez é: como é que ia chegar aquele papel para esse encontro com Jesus, com Deus Pai, com o Espírito Santo? E eu pensei: meu amigo, eu acho que eu ia escrever tudo que eu precisaria falar, talvez todos os milagres que eu queria que acontecesse. Eu ia pegar aquela folha assim e virar para cá. Sabe aquela última aula antes da prova que o professor fala: hoje eu vou dar as dicas da prova, você preenche assim, não falta um espaço. Só que depois de 1 hora a gente se encontraria naquela sala com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A pergunta é: como é que estaria o seu papel? O meu papel estaria completamente preenchido. E ele me fez uma indagação que eu nunca esqueço. Ele fez: é preocupante isso, porque talvez o que nosso papel
deveria constar era exatamente nada. E nós deveríamos colocar o papel em cima da mesa dizendo: Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? E não o que eu quero e que acho que é o correto. E aí, nesse mesmo sentimento, eu acho que aqueles 4 homens foram muito crentes. Porque eu acho que eles já sabiam, ou talvez já tinham a percepção, que existia pessoas que precisavam daquele encontro mais do que eles. E aí, naquela hora, eles falam assim: estão pensando o que eu estou pensando? Não, a gente não sabe o nome daquele paralítico, mas aí vamos dar o nome aqui, o Joãozinho. Vocês estão pensando, o Joãozinho, vamos viabilizar esse encontro. E diz então que eles chegaram até aquela casa e eles não conseguiram entrar. E naquela hora, talvez se nós fôssemos, ou se eles fossem talvez um crente convencional, cara, a gente tentou o que a gente poderia, mas não conseguimos entrar, vamos embora, Joãozinho, desculpa. Mas eles estão decididos em uma missão de fazer ou de viabilizar um encontro com Jesus. Você sabe que essa história, para mim, ela se assemelha muito com a história de Zaqueu e a história da mulher com fluxo de sangue? E eu vou contar por que eu acho que ela se assemelha. Porque nas 3 histórias, existe um grupo de pessoas que atrapalhava quem mais precisava ter um encontro com Jesus. Na história de Zaqueu, aquele publicano cobrador de impostos, a Bíblia fala que a multidão era tão grande, ele era pequena estatura, e eu imagino, irmão, que ele não conseguiu chegar perto porque aqueles irmãos olhavam assim: quem está querendo se encontrar? Zaqueu. O cara cobra impostos exorbitantes, trabalha para um outro governo e agora quer se encontrar com Jesus. Aqui você não vai passar, porque hoje o encontro quem vai ter sou eu. Não só isso, a mulher do fluxo de sangue, a palavra diz que ela não conseguia ter acesso até ela se rastejar e tocar em Jesus, e ali Jesus para de mim e saiu o poder. Nessa história também, irmãos, os homens queriam se encontrar com Jesus, mas eles foram impossibilitados porque existia um grupo que não deixava aqueles homens se aproximarem. E é triste porque quando a gente pensa sobre quem era esse grupo que atrapalhava o encontro acontecer, para mim eram os seguidores de Jesus. Era talvez a igreja da época, eram os religiosos. Porque nós sempre, quando nos reunimos, irmãos, infelizmente, e desculpa estar sendo tão sincero aqui, normalmente a gente está, inclusive, com o salário da igreja, não é só pela comunhão, é porque a gente acha que o milagre vai acontecer quando a gente está junto. E eu sei que a comunhão é extraordinária. Mas uma das prerrogativas erradas da concepção do que é a igreja, por isso que eu comecei a mencionar sobre esse eclesia para fora, era a comunhão dos irmãos para fazer algo comum. Era pensar na cidade, era pensar nos problemas sociais, era para ser resposta para esse mundo que sofre. Infelizmente, quando a gente se reúne normalmente, é porque a gente vai fazer muita oração e nós vamos ser fervorosos para que Deus possa realizar o nosso desejo. Eu não estou dizendo que a gente não pode orar, que nós não podemos pedir para Deus, mas para pensar comigo, talvez uma das grandes dificuldades das pessoas que não querem saber de Jesus é porque os seguidores de Jesus têm representado de maneira muito errada, triste, quem é o Jesus Cristo de Nazaré. E às vezes nós não conseguimos agora abrir caminho para quem mais precisa, porque não, eu estou aqui há muito tempo. Você sabe a história de Zaqueu, quando Jesus olha e fala assim: Zaqueu, hoje eu vou jantar na sua casa. Os religiosos ficaram revoltados: Jesus, como é que o senhor vai comer na casa desse cara? Você não sabe quem é ele. E no seu íntimo, Jesus falava assim: lógico que eu sei, ele precisa mais de mim do que vocês. Está tudo resolvido, meu irmão, minha irmã. E se essa não for a nossa mentalidade, irmãos, que nós somos uma igreja para servir, eu acho que tem um problema. Há uns 8 anos atrás, eu não me lembro muito bem com precisão a data, eu fui pregar no interior do Mato Grosso, numa cidade chamada Primavera. Eu cheguei em Cuiabá, o pastor foi me pegar no aeroporto e nós dirigimos por 4 ou 5 horas até chegar naquela cidade. E eu perguntei para o pastor: como é que está a igreja? E ele me respondeu de uma forma que eu nunca mais esqueço. E eu levei isso como uma das prerrogativas para o nosso ministério. Ele falou assim: como é que está a minha igreja? É triste o que eu vou te falar, mas a minha igreja hoje, se ela fechasse, o único movimento que aconteceria no nosso bairro seria um movimento de alegria, de festa. Porque a única coisa que nós temos feito para a nossa cidade é atrapalhar os nossos vizinhos a assistir a dança dos famosos do Faustão. Engraçado ele usar isso como exemplo, mas o que ele estava dizendo é que a única coisa que a igreja fazia era atrapalhar, por causa do som alto e mal tocado, os vizinhos assistiram o que eles queriam, e era o culto na hora da dança dos famosos. E quando ele falou aquilo, irmãos, aquilo para mim soou como algo assim profético, porque é um questionamento que nós precisamos fazer. Se hoje a igreja fechasse, qual seria o sentimento da comunidade que está em torno da nossa comunidade, da nossa igreja? E eu acho que nesse tempo de pandemia,
nós precisamos aprender que é uma grande oportunidade, mais do que nunca, a igreja ser um movimento profético, ser de fato a igreja de Jesus, de abrir o caminho, de ser alguém que vai viabilizar o encontro. Não vai ser fácil. E a continuação dessa passagem diz que aqueles homens, então, eu imagino, porque eles estavam decididos a ser viabilizadores daquele encontro, eu acho que eles se olham e falam assim, estão pensando o que eu estou pensando, e eles olham para cima e falam assim, cara, tem uma janela ali, mas a janela também tem como entrar. A gente olha para essa passagem e fala assim, legal, os caras abriram o teto e desceram. Meu irmão, é um negócio muito maluco a decisão daqueles homens. Pegaram a corda e vamos descer. Alguns teólogos dizem que aquela casa provavelmente era de Pedro, e isso faz uma grande diferença, porque se aquela casa fosse de João, quando aqueles homens estivessem tirando o telhado, eu imagino Jesus contando ali parábolas, fazendo milagres, ele foi surpreendido com a poeira ou com um pedaço do telhado caindo na sua cabeça, o povo começou a ficar revoltado, como é que esses caras estão fazendo isso, estão passando na nossa frente, a gente chegou aqui de manhã, eles não entraram aqui, mas agora quer entrar por aqui, peraí, os crentes ficaram revoltados, cara. Mas se aquela casa fosse João, o discípulo a quem Jesus amava, aquele cara carinhoso, talvez João ia falar assim, que legal, hoje à noite a gente vai jantar olhando para as estrelas e para a lua. Mas a casa era de Pedro, meu amigo. Pedro era um sanguinário, o cara que tinha paciência. Mas nada iria parar aqueles homens de fazer aquele encontro acontecer. E diz então que quando aquele homem desceu, Jesus, olhando para aqueles homens, disse, olhando a fé que eles tinham, disse àquele paralítico, os seus pecados estão perdoados. Nós não cremos que a salvação ela pode ser terceirizada, mas sabe o que me chama a atenção nessa passagem? A fé que eles tinham era a perspectiva que nós, irmãos, o único motivo pelo qual a gente não foi arrebatado quando a gente se converteu é porque nós nos tornamos as mãos, os pés de Jesus. E como voz profética agora, nós temos esse papel importante da proclamação do reino de Deus na prática, de ser de fato uma igreja que vai servir a cidade e não só aos nossos desejos. Meu irmão, eu tenho liberdade de falar isso aqui para vocês, mas me entristece os representantes que nós temos na política. Eu não estou falando que é tudo horrível, mas a grande maioria, irmãos, eu acho errado quando alguém vai tentar conseguir voto na igreja com a prerrogativa de conseguir suprir o que a igreja decide, como se política fosse feito para um grupo de pessoas. Nós precisamos entender, irmãos, que a gente tem que votar no cara que é cristão porque ele é cristão. Não, mas qual é a objetividade? O que ele vai querer? O que ele vai trazer como benefício não só para a igreja de Jesus, mas esse é o problema. Eu tenho dito, irmãos, que o mundo não está com raiva de Jesus, o mundo está com raiva daquelas pessoas que representam Jesus. Porque, inclusive nessa pandemia, alguns homens que representam, que dizem ser a voz profética, eles têm feito um desserviço, pelo menos ao meu ver. Querem voltar a todo custo a ter os seus cultos porque a conta é muito cara. Como é que você acha que uma pessoa que não é cristã tem olhado para nós? É triste. E quando passa essa pandemia, vão existir dois grupos de pessoas. Um grupo que vai, e eu oro para que isso aconteça, ao ver algum movimento profético. E quando eu falo de profético, irmãos, essa palavra talvez pareça que eu sou pentecostal, não é isso, mas de proclamação, um movimento de não cristão vai falar assim, eu quero saber mais sobre Jesus por causa desse movimento, porque essa igreja se preocupou em ser de fato uma resposta para essa sociedade que estava sofrendo. Ou infelizmente, e eu acho que esse grupo vai ser ainda maior, de pessoas que não queriam saber de Jesus, agora que não vão querer saber mais. Porque na hora da crise, pessoas oportunistas que dizem que representam Jesus têm feito um desserviço. Agora nós temos que entender, irmãos, como igreja, nós precisamos usar essa pandemia como de fato uma oportunidade de abrir espaço, de ter fé que nós vamos viabilizar encontros. E eu queria ser bem prático assim, porque o que me chama a atenção quando aqueles homens então descem o paralítico, a primeira palavra proferida por Jesus para aquele paralítico não foi assim, ei, você está curado. E você percebe que se eu fosse o paralítico, quando aquele eu descesse nas cordas ali e Jesus se encontrasse comigo, a primeira palavra proferida por Jesus é, ei, os seus pecados estão perdoados. Eu ia dizer assim, não, peraí, meu irmão, Jesus, você não tem noção não, meu problema não é pecado, meu problema é que eu não ando
Porque a gente acha, meu irmão, a nossa visão hoje de bênção, ela se torna muito estética, ou seja, a gente acha que ser bem-sucedido é ser bem-sucedido aqui na terra. Esse é o grande problema. As igrejas estão cheias porque elas querem serem bem-sucedidas esteticamente. E a gente se esquece do que é essencial. E o que é essencial? Porque Jesus poderia falar assim, olha, por isso que ele fala para os religiosos, você acha que é mais fácil dizer os seus pecados estão perdoados ou então falar assim, ei, você está curado? Era muito mais fácil falar, está curado, porque pecado, meu amigo, só quem pode perdoar e transformar é o Espírito Santo. E ali você percebe o quanto nós somos parecidos com aqueles religiosos, porque a nossa visão de ser bem-sucedido hoje é resolver nossos problemas de agora. Você percebe, por exemplo, que é uma passagem interessante, quando Jesus ele vai curar aqueles 10 leprosos, diz que ele tem aquele encontro, e a pergunta que surge é quantos leprosos foram curados? Normalmente a gente fala os 10, porque nossa visão ela é completamente estética. Porque na verdade quem foi curado foi apenas um. Aquele que entendeu e voltou e falou assim, obrigado, tu és o Cristo. E nessa compreensão, quando eu falo sobre ser igreja que de fato responde através do serviço à cidade, meu irmão, não é um assistencialismo, mas nós fazemos porque entendemos o que Cristo fez. Mas agora quem consegue persuadir não somos nós, mas eu tenho certeza que o serviço, a igreja que se prontifica de fato a ser essa resposta para esse mundo que sofre, ela abre um canal, ou seja, ela abre espaço para que esse encontro aconteça. Eu queria ser bem prático agora, caminhando para o final, e por favor, a minha intenção não é fazer propaganda, mas é contar como testemunho. E inclusive talvez alguns irmãos daqui de Recife vão estar assistindo isso. Quando a pandemia começou, eu confesso para você que eu fiquei bem desesperado. O Daniel sabe disso, Guanazzi, que eu fiquei assim, cara, eu preciso parar. Eu fiquei bastante preocupado com o que ia acontecer, como é que ia ser da igreja. E uma passagem, 2 capítulos depois do capítulo 2, capítulo 4, diz que Jesus estava na margem do mar da Galileia e ele diz para os seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. E quando ele diz isso, os seus discípulos, a igreja de Jesus, que tem fé, que nunca passou por tribulação, falou assim, vamos embora. É lógico que a gente vai, até porque os discípulos, a grande maioria eram pescadores, e inclusive Jesus chamou vários deles ali daquela margem do mar da Galileia. E aquilo para eles era normal, era uma região muito montanhosa, então eles preferiam fazer a travessia por barco do que andando. É a fé do lado de cá. Nós podemos passar por tudo, Jesus, estamos com o Senhor. Jesus fala, vamos atravessar, e eles entram no barco. Acontece que quando eles chegam no meio do meio daquele mar da Galileia, uma tempestade chegou de tamanha força que eles achavam que iriam morrer. E naquela hora, meu irmão, minha irmã, eles estão tão desesperados que eles vão chamar Jesus que estava dormindo naquela polpa do barco. Ele fala, mestre, não te importa que morramos? Jesus se levanta e fala assim, homens de pouca fé. E ele manda o mar se acalmar, a tempestade parar de soprar. E naquela mesma hora, o medo da tempestade se tornou um pavor, porque o versículo diz que agora eles estavam apavorados com aquele homem que acalmava a tempestade, tanto o vento quanto o mar. Ou seja, o medo agora ele foi sobreposto, digamos assim, por um pavor do tamanho daquele Jesus. É fácil a gente ter fé da margem de cá. No meio do caminho, como nós temos crise de fé e nós estamos no meio da tempestade. E eu estava no meio da crise, falando, Senhor, não te importa que morramos, não te importa que a igreja de Jesus feche, eu estou desesperado, como é que nós vamos fazer isso? E Jesus falou assim, rapaz, vocês não têm fé. A travessia, ela aconteceu. Agora, presta atenção nisso. Quando aqueles homens chegaram da outra margem, ter fé próximo da outra margem é fácil, ter fé da margem de cá é fácil. Agora, no meio do caminho, como é difícil. Mas quando os nossos pés chegarem na outra margem, meu irmão, minha irmã, presta atenção. Nós vamos encontrar uma terra diferente. E nessa terra diferente, a travessia, depois de ter sido muito turbulenta, 2 sentimentos podem parar nosso coração. O primeiro sentimento seria o sentimento assim, rapaz, conseguimos passar pela tempestade, a gente fez ajuste financeiro aqui, a gente não precisou entregar o prédio, a gente conseguiu enxugar aqui, a gente fez isso, aquilo. Mas lá no fundo você pensou simplesmente em como manter a sua estrutura e o seu sentimento lá no fundo do coração vai ser assim, a gente poderia ter feito muito mais do que a gente fez e não fez. Ou seja, você não aproveitou a tempestade como deveria. O outro sentimento, e a minha oração é para que esse seja o sentimento do seu coração, é assim, olha,
a gente teve que entregar um prédio, a gente teve que renegociar um monte de coisa, porque nós usamos grande parte da estrutura para ser a resposta através do serviço para as pessoas que mais precisavam. E talvez do outro lado você vai olhar para trás e falar assim: poxa, aquele prédio ficou no caminho, aquela estrutura ficou no caminho, nós gastamos o caixa da igreja, ficou no caminho. Mas sabe qual vai ser o sentimento do seu coração? Nós fizemos tudo o que a gente podia. E presta atenção, ao chegar do outro lado com o primeiro grupo ou do segundo grupo, se você chegar com o segundo grupo com o sentimento que você fez o que você podia, você vai ter um povo, e junto com o povo você reconstrói tudo. Os amigos estão pensando o que eu estou pensando, porque a igreja não é sobre estrutura, irmãos, é sobre a compreensão do nosso chamado. E quando eu comecei a falar que foi difícil para mim, a gente decidiu como igreja, irmãos, assim, uma loucura. E eu quero contar os testemunhos agora. 2 semanas depois, a nossa entrada despencou, a gente ficou desesperado, nós tínhamos um caixa e a gente decidiu que nós iríamos fazer tudo o que a gente poderia como igreja de Jesus para aproveitar essa oportunidade para que outras pessoas pudessem ser surpreendidas com essa graça e misericórdia. Nós decidimos usar tudo que a gente tinha para comprar de comida, para continuar os projetos, para fazer o que a gente poderia para as pessoas que mais precisam, para servir a cidade, para comprar quentinhas, cesta básica, para assistir irmãos e irmãs da igreja que estão passando por uma crise financeira tão pesada. E sabe o que tem acontecido, irmãos? Um milagre. Porque agora, inclusive nossos cultos que são bem produzidos, nós temos uma empresa de pessoas que não eram cristãs, que chegaram para nós. Veja que milagre. Rapaz, a gente não é nem crente, mas a gente tem visto o que essa igreja tem feito para os que mais precisam, e nós queremos doar nosso trabalho para vocês. Não só isso, nós tornamos um hub. A nossa igreja hoje, com os nossos galpões, ela se tornou um centro de distribuição de cesta básica. Mais de 90 mil cestas básicas, eu não sei contar isso em tonelada, já passaram pela nossa igreja para distribuir comida para o estado todo. E por favor, antes de você falar assim: o pastor está fazendo propaganda, meu irmão, pense numa igreja cheia de complicação e falha. Mas o que nós temos vislumbrado, irmãos, são encontros com Jesus acontecendo a partir da compreensão que está tudo resolvido para nós, irmãos. E quando eu falo resolvido, é lógico que a gente está passando por uma crise, não tem como negar. Mas eu gosto muito quando o apóstolo Paulo ele fala na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 37, a partir de 35 ali, que ele vai falar sobre que nós somos mais do que vitoriosos. Ser mais do que vitorioso, irmãos, é saber que a gente já venceu, que o nosso maior problema já foi resolvido. E se a gente já venceu, a hora agora é da gente aprender, inclusive, humanamente falando, perder nosso caixa, é talvez mexer na estrutura, para que outros possam conquistar a vitória que um dia Cristo conquistou por nós na cruz. E agora a gente vai ser ponte para que outros possam, de fato, ter esse encontro acontecendo. A história desses 4 homens, eles me chamam a atenção porque a gente não sabe o nome deles, mas eles foram pessoas que viabilizaram o encontro com Jesus. Nesse tempo de pandemia, ser uma igreja que serve a cidade é entender que nós somos chamados para sermos os pés e as mãos de Jesus, para sairmos da frente, para fazer tudo que a gente pode. E eu poderia passar aqui o dia contando para vocês de tantos milagres, de coisas extraordinárias que Deus tem feito em nosso meio. Mas eu queria só terminar dizendo uma coisa para vocês. Eu não sei como é que a gente vai chegar do outro lado, mas nós queremos, e eu queria te encorajar a fazer isso, a ser um carregador de maca. Não é fácil. Você já pegou uma sacola de supermercado que parecia leve e depois de 10 minutos ela parece que tem uns 50 quilos porque fica pesado? A igreja que decide servir é uma igreja que decide ser uma igreja que carrega maca, que faça encontros acontecer, que deixe de lado, às vezes, o seu gosto, as suas vontades. E não existe nada mais extraordinário do que ter a consciência tranquila na margem de lá que vocês fizeram tudo que estava ao alcance de vocês. Esse será o maior testemunho. Ser uma igreja que serve a cidade é ser um referencial, e a minha oração, eu tenho certeza que essa decisão ela vai implicar
num crescimento extraordinário do reino de Deus. Não é como estratégia para que a igreja local cresça. Não importa para onde as pessoas vão em termos de igreja. Mas eu queria te encorajar a de fato ser essa voz profética. A de fato usar essa crise como uma grande oportunidade. De ser uma igreja que vai fazer tudo para com todos. E está tudo resolvido. Porque com amigos, pisando na margem de lá, nós vamos olhar um para a cara do outro e falar assim, vocês estão pensando o que eu estou pensando? E nós vamos poder reconstruir tudo, porque o povo vai estar conosco. Eu quero terminar lendo mais uma vez uma frase que talvez agora vai fazer mais sentido para você, que é a frase, mais uma vez, do Robson Cavalcante. A missão da igreja é manifestar aqui e agora a maior densidade do reino de Deus, que se consumará ali e além. Que Deus te abençoe, que Deus possa te revigorar, que Deus possa te dar estratégia e que você possa ser uma resposta para esse mundo que sofre. Que você possa ser essa igreja que serve a cidade, porque quando tudo isso passar, elas vão querer entender o porquê. E o porquê é porque um dia nós conhecemos a verdade nos libertou e agora nós somos carregadores de maca que vão viabilizar encontros. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Gui, muito obrigado, meu amigo, por compartilhar com a gente o amor que você tem pela igreja, a paixão que você tem por Jesus e o seu compromisso de servir a cidade em serviço a Cristo. É muito lindo ver o que você tem feito e eu espero que Deus continue a abençoar a sua vida, a Bruna, as crianças, que a sua casa continue a ser ambiente da paz de Jesus. Que Deus abençoe profundamente a ponte e que a gente se encontre logo, logo. Tá bom? Muito obrigado. Irmãos e irmãs, espero que vocês tenham sido profundamente abençoados e espero que a fala, as canções provoquem muita reflexão no coração e na mente de vocês, que vocês sejam, como eu disse antes ao Guilherme, que vocês sejam instigados a refletirem e a partir da reflexão a pensar em ações práticas que enquanto igreja e enquanto indivíduos, famílias, todos sejamos capazes de fazer para abençoar a nossa cidade. Queria despedir você com mais uma canção. Quero convidar novamente meus amigos Eric, Shirley e Ronaldo e desejar que através da vida deles Deus abençoe profundamente a sua vida. Então fique com essa canção, paz sobre a sua casa e até o próximo fórum daqui a um mês. Deus abençoe a sua vida. Consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor.